Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Nos tempos modernos, nós, os servos do Senhor, temos alguma dificuldade em manter a nossa posição de servos. Porque o mundo nos chama com seus atrativos cada vez maiores e o tempo se esvai em distrações, de tal forma que o tempo para Deus é diminuto. Aqueles que são de Deus entenderão o que eu digo, porque há muita dificuldade hoje, apesar da facilidade que a mídia coloca para a gente se comunicar no mundo inteiro instantaneamente. Há muita dificuldade de se comunicar com as pessoas, porque o ouvido de todos está encerrado para as coisas que são de Deus. Porque a palavra de Deus, ela corrige. E quando ela corrige, o homem não gosta de ser corrigido. Se a palavra diz, não façais isso, e ele diz, você não sabe nada, não é mesmo? Então o pregador hoje tem essa dificuldade de trazer a verdadeira palavra que ensina, que instrui, que corrige, que mostra o caminho, que faz com que o homem se converta a cada momento da sua vida, em todos os dias, para que não entre nos descaminhos, nos atalhos, para que não erre, para que não peque. E como entenderão a esse enviado do Senhor se não entenderam o primeiro enviado, Filho de Deus, que foi o autor e salvador das nossas vidas e que falou do seu reino, da salvação e da eternidade, e por muitos foi incompreendido. Então, amados, se Jesus não foi aceito na sua época, hoje, aqueles que falam a palavra com autoridade, dizendo a verdade, para a correção daqueles que querem caminhar debaixo da autoridade do Senhor, também é muito difícil. Porque as pessoas não gostam de ouvir o que é certo, o que é verdadeiro, o que é correto. As pessoas querem as benesses do Senhor, a cura, o milagre, a libertação, a porta de emprego, enfim, tudo que Deus pode fazer, eles querem. Mas se Deus diz, através dos seus servos, para que as pessoas se corrijam nas suas posições, as pessoas não aceitam. Então, o que eu estou dizendo hoje é que cada vez mais serão rejeitados aqueles que pregam a palavra da verdade, porque serão incompreendidos por o terem como chato, inconveniente, por ficar falando coisas quando eles querem ouvir outras. E assim, porque não discernem o homem de Deus, não discernem. E nem discernem o que o homem de Deus discerne, porque ele recebe da fonte, ele recebe do Espírito Santo e ele fala às pessoas para a sua correção e para que não entrem no caminho errado e se percam. E nós precisamos caminhar na verdade, precisamos caminhar nos convertendo a cada dia. É o que o apóstolo Paulo disse: luta o bom combate, cada dia, todo dia. E prego a palavra e vigio para que eu pregando não seja eu também condenado e não alcance a glória de Deus. Então entenda, mesmo o pregador, quando fala uma palavra dura, também serve para ele. Todos somos seres humanos e precisamos aprender com a palavra e ser corrigidos. Vamos ler o que diz aqui um pouco sobre o homem que traz a palavra? Está em 2 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que é espiritual, o homem que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ninguém o entende. Deus manda dizer uma palavra dura e ele diz. E sabe o que as pessoas fazem? Torcem o nariz. Porque é muito terrível alguém ouvir que precisamos ser alguma coisa em função de sermos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Sou filho de Deus. As promessas são para você? São. As bênçãos são para você? São. E o caminho difícil? Caminho difícil? É o caminho que você tem que amar o seu inimigo, perdoar 70 vezes 7,
não desejar mal a ninguém, não ser fofoqueiros, não ser maldizentes, né? Não reclamar e por aí afora. Quando alguém ouve alguma coisa que não quer ouvir, fecha o seu coração. Entenda, numa relação é uma via de mão dupla. E uma via de mão dupla significa lá e cá. Não podemos apenas e tão somente viver das benesses que o Senhor quer nos trazer. Precisamos também ser servos e servas e nos colocar na posição de servos. O que temos feito para Deus? De que forma nós temos sido súditos do Rei Jesus? Estamos servindo ao reino? Estamos tirando almas do inferno? Estamos tirando almas perdidas que Satanás já domina? Estamos falando do amor de Jesus? Sabe, não é só receber. A palavra de Deus diz dar para receber. E dar para receber significa buscar o reino em primeiro lugar. E buscar o reino em primeiro lugar significa servir. E se você serve e sabe servir, então o próprio Deus virá e satisfará os desejos do teu coração, porque Ele sabe o que você precisa. Mas se você não servir, você não serve. Será que você entende isso? Quem não serve, não serve. Ou você é súdito e entende isso, esquece os seus problemas cotidianos e vai aprender a servir a Deus, apesar dos problemas, porque todos têm problemas, todos resolvem pendências, e quando resolve essas pendências, outras surgem. Então, amado, então, amada, entenda, nós, que nos chamamos filhos e filhas do Deus vivo, porque aceitamos Jesus, e somos mesmo filhos e filhas de Deus vivo, precisamos entender que precisamos ocupar o nosso lugar. E ocupar o nosso lugar é trabalhar para o reino, de alguma forma. De alguma forma, nós precisamos trabalhar para o reino. O apóstolo Paulo tinha isso tão entronizado na sua mente e tão interiorizado no seu coração, que ele dizia assim: ai de mim se não pregar a palavra. E era tão forte isso que ele tinha o direito de viver dos dízimos e das ofertas da igreja, e ele não quis fazer isso. Ele preferiu fazer suas tendas e não ser pesado aos irmãos para que eles ajudassem os que precisavam, para ele ser livre para pregar e falar a palavra que podia doer o coração das pessoas. E olha que Paulo exortou muita gente. Mesmo nas prisões, ele exortou muita gente com as suas cartas. Então entenda, a exortação faz parte do discipulado, da limpeza da alma, da vestidura nossa, que quando a gente vai para Jesus está toda salpicada de negro, suja, lameada e precisa ser alvejada, limpa. Então entenda, não se limpa uma ferida senão a tirar do corpo, senão rasgar aquela ferida e cortar e tirar aquela parte podre. Então se passa um unguento, ou seja, um remédio, e fecha-se a ferida e põe ali um esparadrapo, põe ali uma cobertura para que ela vá cicatrizando. É assim com a gente. Deus rasga mesmo e tira o pus. É porque nós somos podres, fracos, fedorentos. As nossas ações são iníquas, não são nada limpas, são sempre com um propósito oculto. Eu estou fazendo bem para o trem, pensando naquilo que eu possa ganhar de volta. Sempre é assim. Então nós precisamos aprender a servir a Deus de forma plena. E o que é servir a Deus? Não se preocupar com o que dizem de você, abrir os ouvidos e quando a palavra for dura, pensar assim: até onde essa palavra fala comigo e até onde eu preciso mudar. Então, amada, vamos aprender a discernir o tempo, as coisas, e vamos aprender a discernir os homens de Deus, porque os homens de Deus não estão aqui para brincar e nem para massagear o seu ego. Estão aqui para rasgar a ferida, estão aqui para tirar o pus, estão aqui para limpar a ferida, fechar com ela sã, entende? E quando ela cicatrizar, você vai ver o bem que isso vai fazer à sua alma. Então, aprenda a respeitar e discernir os homens de Deus, porque todos nós precisamos de palavras
que vão nos corrigir na caminhada difícil de servir a Deus. Que você entenda que o Espírito Santo possa operar na sua vida se você permitir. E que a sua vida se transforme, assim como eu peço a Deus que transforme a minha todos os dias. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre e eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.